É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Nós voltamos ao segundo bloco, onde a gente estava falando sobre as legislações, sobre o trânsito, e a Carol ia se aprofundar, né, Carol, sobre a questão mais psicológica, né? Que foi? Eu ia levantar uma polêmica. Lá vem, socorro. Ah, a gente gosta de uma polêmica. Socorro. Mas não era assim, Alessandra? Você não concorda comigo? Antigamente, os homens tinham necessidade, quando fazia 18 anos, servir o exército. Preocupação, na verdade. Eles tinham duas preocupações: servir o exército e tirar a carteira para poder ir pegar as menininhas, não era assim? Aí hoje, com o Uber, com o pai e com a mãe que leva, que busca, Não serve mais o eles não tenta têm fugir. mais essa preocupação. Eles estão fugindo disso e, assim, não estão mesmo nem um pouco preocupados com isso. É a mulher que pega eles em casa. Vocês querem me botar na fogueira aí, né, gente? Que os homens de hoje estão mimizendo, né, Sandra? Olha, eu vou falar para você. Uma das coisas mais gostosas que eu lembro da minha idade, quando eu tirei a carteira. Eu posso falar que mudou. Então, para mim, vou falar, né? A gente está falando da mudança de geração, aí dá para a gente falar muita coisa. Mas para mim era um objetivo principal, era ter 18 anos, exatamente isso. Pegar o carro, poder sair, poder namorar. Isso era um objetivo primeiro, assim, 18 anos, tanto é que se você for ver, eu fiz 18, o meu aniversário em março, e eu estudava fora. Julho era minhas férias de 15 dias. Quando a minha habilitação está lá, é 17 de julho de 92. Porque eu já planejei tudo bonitinho para quando eu tirasse férias, vim aqui fazer as aulas, fazer o exame, tirar a carteira e voltar habilitado. Foi o que aconteceu. Então, realmente tem essa mudança, a gente está percebendo isso nos jovens, aquela ânsia, assim, 18 anos, tirar a carteira. Mas, gente, são mudanças de geração. Sim, então, a gente vai tendo que... Cultural, e por aí vai, facilidades que antes não tinha, né? E, então, realmente concordo com você, sim. Aí, viu? Concordo com você. Porque hoje tem a mãe que dirige, aí a mãe leva, a mãe busca, né? Antigamente era só o pai não tem essa disposição. E o pai também, ele estava lá correndo atrás, né? Eu vi assim, a mãe de um lado, mas o pai era que trazia, né? O sustento, vamos falar assim. Isso é fato. E as mulheres foram, né? Indo nesse espaço, e também hoje tem a questão da mulher. Eu tenho muita... Carol, foi bom você falar nisso. Hoje eu tenho muitas mulheres lá que não tiraram a habilitação porque o marido fazia tudo e ela agora ela quer ter essa liberdade. Que ela não tinha de dirigir, ela precisa ter. Então, eu tenho lá muitas senhoras de 50 anos para frente, 60 anos, muita gente habilitando nessa idade. E homem também, que não teve oportunidade, tirando. Eu estava no exame semana passada, tinha um senhor lá de 78 anos tirando a carteira. Você dá conta de acompanhar de perto, assim? Eu acompanho todos os processos, Carol, de aluno. Eu consigo acompanhar todo, porque é a minha função, né? Eu sou diretor, a gente fala assim a palavra diretor, mas o diretor, na verdade, é acompanhar o processo do aluno. Quando o aluno tem um problema, ou quando eu vejo que está tendo um problema, como acontece na legislação, de reprova, o aluno faz uma prova, 2, 3, aí eu pego, por que esse aluno está reprovando? Aí eu chamo o aluno, eu vejo que a dificuldade dele é o quê? Emocional. Não. Não, emocional, mas vai pegar mais na prática. Como a escrita que você está falando. Na escrita é uma dificuldade do quê? De leitura. Leitura. Compreensão. Aí ele tem que trabalhar a leitura, aí eu falo, né? Aí que eu falo lá da minha instrutora, lá da Cláudia. Está o nome dela aqui? Tem problema? Não. A Cláudia, gente, ela pega o aluno pela mão. Que bacana. Manda mensagem, manda WhatsApp. Ela vai estar aqui com a gente. Vai estar sim. Eu já falei com ela hoje, eu estava vindo, eu falei, Cláudia, prepara que depois você vai estar lá, para você falar desse trabalho tão bonito que ela faz. De educação, de formação, de regra de trânsito. Que a pessoa precisa saber, gente, regra de trânsito. Sim.
Né? Não é só para tirar... Não é só, você tem que saber se a preferência é tua, entrou na rotatória, quem que vai ter preferência, se você pode parar ali, se não pode. Você vai dar certo, você está na rotatória, não vai mudar a direção para que dar certo. Eu vou falar que eu acho que isso aí é a parte mais importante. Com certeza. É a parte mais importante. É uma parte de formação da pessoa. Você dirige, mas fazer o carro andar, né? Fazer o carro andar é uma coisa, ser motorista é outra coisa, é diferente. Ser motorista, falou tudo. Agora, tem a questão emocional, Alessandro. Por exemplo, a criança que cresceu ouvindo, você é desastrado, você é estabanado, tudo que você pega, você derruba, tudo que você derrama. Ela é um adulto que tem muito bloqueio com direção. Você consegue avaliar isso, identificar isso? Sem dúvida. Olha, esse assunto, talvez a maior dificuldade hoje para tirar a habilitação, ela não é financeira, que a gente sabe que nós estamos, né? O custo, tudo, né? A pessoa, quando ela começa a colocar assim, será que eu tiro carteira? Eu tenho custo. E aí, mas eu vejo que não é o problema do custo, porque a pessoa se planeja, se prepara financeiramente, mas tem uma questão depois lá na frente, que é a questão emocional da confiança e de ser avaliado. Hoje, você falou de mudança de geração. Nós estamos com muita dificuldade de ser avaliado, de ser cobrado. E eu falo para os alunos ali, não é a primeira avaliação que você vai ter na vida. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma prova do Enem, você vai fazer um concurso da OAB. Tudo isso são avaliações. A vida inteira você foi avaliado no teu colégio. Então, realmente, a gente pega essa parte emocional e aí a gente, quando você está sendo avaliado, você tem que... São duas coisas para você tirar a habilitação. A prática e a parte emocional para você fazer o exame. Sim. Que não é a melhor maneira, eu concordo isso. Eu vejo que não é a melhor maneira. Nós vamos evoluir nesse ponto. Mas a gente tem a regra hoje. A regra hoje é você ser avaliado assim. Vai lá, faz a baliza, depois faz o percurso. Então, a gente prepara, Carol, o aluno para isso. E eu tenho apoio também de psicólogo que ajuda o aluno quando ele está muito... ele extrapola aquele nervosismo, sabe? A pessoa fica em Você vê que é um trauma não emocional. dorme direito, fica muito ansioso. Então, tudo isso, a gente tem esse acompanhamento para ajudar esses índices e ajudar o aluno a ser aprovado. E na questão de inclusão também? Tem deficientes que também conseguem ter Muito legal acesso? você falar esse assunto, Grazi, porque a gente está com um trabalho que eu acho também que está me enriquecendo até na parte pessoal, na parte que é o trabalho com os deficientes auditivos, né? Então, a gente tem essa demanda, o deficiente auditivo, mesmo com 100% de surdez, ele pode tirar habilitação, e a gente fez um curso para ele totalmente adaptado para ele acompanhar, nós estamos falando aqui de regra de circulação, quem tem a preferência, então tudo ali, eu vou dando a aula e o tradutor, através dessa empresa que é a nossa parceira, Libras Free. Eles são de onde? É daqui de Pouso Alegre, o Paulo. É mesmo? Eu conheci o trabalho deles lá na Câmara Municipal, num encontro, para as empresas terem essa inclusão com os deficientes, e a gente também fizemos o curso, os nossos instrutores fizeram o curso de Libras. Que legal! A gente consegue se comunicar com eles agora, assim, com uma linguagem não fluente, mas ele consegue entender o que a gente está falando. Então, esse trabalho a gente está muito feliz. Eu nem sabia, você vê que tem... Temos alunos hoje fazendo já curso de legislação, esse é online nosso, e fazendo a prova teórica para poder começar a dirigir. Tudo em Libras, tudo adaptado. Que legal! Que ele pode dirigir. Eu tenho uma cliente que é professora de Libras, mas ela é do Sul, eu nem sabia que aqui em Pouso Alegre tinha. Não, mas a gente é pioneiro também nisso, porque a gente quer trabalhar com essa inclusão, é muito parabéns importante. Por olhar para esse é muito bacana. E a gente vê, assim, a vontade que eles têm de aprender, de dirigir. E a gente vê a preocupação que vocês têm com todo o público, né? Olha, eu falo que todo ensinamento... Não está no mercado 50 anos. Não, e outra, né, gente? Quando você ensina, você se recebe mais, né? Sempre assim, com certeza. Você está ensinando, mas a gente recebe tanta coisa. Eu tenho mensagem aqui do pessoal que manda, do grupo. Legal aquela aula, legal os conteúdos. Então, isso que enriquece a gente. Não, você mostra que você também aprendendo. Continua o propósito do teu pai, né? Você mostra que você virou uma empresa, mas continua o propósito, né? De passar, ajudar a população, as pessoas, né? A gente tem eu falo sempre que o nosso objetivo é ensinar com amor. Falo assim para os instrutores, gente, ensinar com amor, porque o aluno,
ele não esquece da maneira como você trata ele. Ele vai esquecer, às vezes, de muita coisa, mas a maneira que você se relacionou com ele como instrutor, como empresa, ele não esquece. Nossa, pior que não esquece mesmo. Não esquece. O meu marido trabalhou lá com você, né? Antes dele ser marceneiro, ele foi um instrutor. Muito Gente, legal. andar na rua com ele, em feira, show, assim, é uma dificuldade. Todo mundo lembra dele, conhece. Eu tirei carteira com você quando ele não lembra do aluno. Esses dias nós fomos lá naquele Paradise, sabe? Aquela arena de beach tênis, indo pra Congonhal. Sei, já vou falar. Tinha 5 pessoas lá dentro, 2 eram alunos dele. Foi. Aí eu falei, aonde a gente vai, alguém te reconhece ou ele reconhece alguém? Ele falou, não, esse cara tirou carteira comigo, E tem uma gratidão, né? Sim. Fez parte de uma conquista ali, exatamente, né? É isso mesmo, é uma conquista. E legal a gente se falar, né, de conquista, porque a pessoa, ela quer aprender, quer dirigir e quer tirar a carteira para ter, que a gente fala assim, a liberdade de você ir, né? A gente às vezes conversa, minha esposa está tentando dirigir porque ela precisa me ajudar a levar meu filho no colégio, a fazer um negócio, e eu quero que ela tire também, ela vai tirar lá e tal. Então, realmente uma conquista, para você não dirigir, às vezes tem gente que dirige. Não estou habilitado, mas fica aquela preocupação. Sim. E vamos continuar falando dele, Grazi. Olha aí, apareceu de novo. Ele deixou de ser instrutor, se tornou um excelente marceneiro. E está aí com a CH Móveis Planejado, trabalhando com móveis sob medida, tanto urbano quanto rural, residencial ou comercial. Então, se você tem interesse em fazer um móvel do seu sonho, do tamanho ideal para o seu espaço aí, entre em contato com a CH Móveis Planejado e peça seu orçamento sem compromisso. E se você também quer ser um dos nossos patrocinadores, um dos nossos parceiros, entre em contato com a gente. Eu sou cliente, eu fiquei muito feliz assim, com o compromisso de horário, com a entrega no prazo. Ele fez um trabalho para a gente lá na autoescola, maravilhoso, estou muito feliz, e está fazendo um projeto lá para minha casa também agora, não sei se ele comentou. Bacana. A recepção da sua autoescola ficou linda mesmo. Ficou. E parabéns pro Carlinhos, parabéns para a equipe dele. O Carlos é fera. Muito bom, muito bacana o trabalho dele. Alessandro, eu estava pensando assim também, nessa questão mesmo. Dirigir não é só essa questão de você ficar independente. Teve um caso, por exemplo, minha prima, quando a minha avó adoeceu, minha prima ficava com a minha avó. E ela não dirigia, ela não sabia dirigir. E a gente falou assim, olha, você tem que aprender a dirigir, porque caso aconteça alguma coisa, é você que vai ser a primeira pessoa que vai socorrer ela. Então, tem muitas pessoas que às vezes moram em lugar longe, precisa dessa questão de ser socorrido, precisa ajudar os outros. E dirigir faz todo esse trabalho também de ajudar, né? Porque aí depois minha prima dirigiu, até ela ficou mais confiante, falou assim, às vezes eu ficava nervosa à noite, se acontecer alguma coisa, o que eu faço com a avó? Aí depois que ela aprendeu, ela falou assim, olha, até tranquilizei. Isso é liberdade, né? É você poder também servir, às vezes tem uma fase da vida que a gente é muito servido, né? Os pais levam. Sim. Tem uma fase da vida que o jogo começa a inverter. A gente começa a ter que servir essas pessoas, e o carro e dirigir faz parte disso. É uma necessidade. Não é uma necessidade mesmo, né? você levar o seu pai que está mais velho, né, gente? Minha mãe com 78 dirige, para cima e para baixo. Né? Ela assim, mas o meu pai, numa fase que estava muito doente, você tinha que levar para tudo. Leva na fisioterapia. Então, assim, essa liberdade é fundamental para a gente. Imagina você não conseguir socorrer uma pessoa que você não sabe dirigir. Tem que, é um caminho que a gente, né, inevitável você estar pelas distâncias hoje, você depende do carro. Exatamente. Ô, Alessandro, e qual que é o teu diferencial para permanecer 50 anos dentro aqui da cidade como um dos preferidos aqui da cidade? Qual que é o seu diferencial? Muito legal você falar sobre isso, viu? Porque eu vejo que o diferencial passa pela equipe. O carro vai mudar, a tecnologia vai mudar, mas a parte humana é fundamental, né? Eu acho que eu vou acreditar isso aí às pessoas que passaram antes da gente, começando pelo meu pai, vou citar aqui minha mãe, que estava do lado dele, né? Minha mãe lá nos momentos difíceis, o meu irmão mais velho, que deu muita aula, levou a autoescola para as outras cidades, ele teve essa visão empreendedora. A minha irmã, que passou uma fase lá quando meu pai afastou um pouquinho da autoescola. E aí chegou minha fase, né, gente? Eu não estava planejando também, chegou minha fase, estamos aqui, trabalhando com muito carinho para ajudar.
mas também, principalmente, a equipe que leva isso à frente, que são os instrutores mesmo, atendimento. As meninas lá, elas falam que às vezes o aluno chega na reprova chorando, e elas não fica assim, elas são quase que umas psicólogas lá. Os instrutores também pegam, às vezes, problemas, que a pessoa está com um problema em casa, acaba tendo uma relação de confiança, de contar um problema, de ir lá para aquela aula, nossa, hoje eu preciso aqui desabafar um problema, porque é uma relação de muita confiança a pessoa. Até que porque reflete, né? Um dia que um aluno não está legal na aula. Reflete, né? A gente tem essa parte. Então, respondendo assim a tua pergunta de como a gente está há 50 anos, é a equipe mesmo vestindo a camisa. É o relacionamento, eu acho. É o relacionamento. Já vem de uma empresa familiar, né? Já vem de uma empresa familiar. Começa por isso. E essa parte familiar a gente não perde, porque o instrutor que está ali, ele está com a gente muitas horas do dia, né? Eu falo, né? O ambiente ele tem que ser muito bom, porque ele reflete isso para o aluno. A gente passa muito tempo no trabalho. Então, o trabalho, ele faz parte da nossa vida, ele tem que ser o melhor possível. Não que não tenha problemas, a gente vai... Desafios, mas você vai estar ali. E quando eu recebo muito elogio dos instrutores, tanto teórico quanto prático. Recebo muito elogio do atendimento, porque as meninas lá marcam a aula, desmarcam, e marcam exame, e vamos lá, o teu processo está assim... E o instrutor também, vamos treinar mais isso, tua baliza não está legal. Então, o sucesso é parte de atendimento, de fazer com amor. Essa é a verdade. Entendi. Você fez formação em quê? Trabalhou em outra área, depois veio para a autoescola? Eu saí de casa com 13 anos, né? Eu fui estudar em um colégio militar, aí fui ser militar do Exército. Você falou que todo homem quer servir, tem sonho. Eu já tinha desde molequinho, porque eu tinha essa vocação. Aí fiz a escola em Campinas, depois fiz Agulhas Negras em Resende. Ah, que legal. Aí me formei como militar, né, com família, fui mudando. E aí deu meu tempo, né, vim para cá, minha esposa é daqui, e a gente acabou, a última unidade que eu trabalhei foi em Três Corações. E aí acabei ficando por aqui. Não estava muito planejado, não, porque a gente não sabe onde vai morar, né, no final da carreira. Mas aí deu tudo certo de estar aqui. Que bacana. Então é isso. Aí estou podendo colaborar de alguma maneira. Tem quanto tempo que você está à frente? Olha, quem ficou à frente um bom tempo antes de mim foi minha esposa, que ainda está junto, né? Que ela é contadora, então ela pegou essa parte de administração, porque foi uma transição, né? Meu pai, minha mãe, e eu precisava de alguém para essa parte mesmo operacional ali do financeiro, e a minha esposa fez isso, ajudou bastante, e eu vindo para cá agora, a gente está junto, eu e ela lá, ela numa parte e eu na outra. E qual que é o processo hoje para o CNH? Se a pessoa quer tirar a carteira dela, quais são os processos, o que ela precisa fazer, como que legal. Hoje a pessoa precisa ter 18 anos, né, que a gente fala da maioridade, ela precisa saber ler e escrever e precisa ter o CPF, identidade CPF. São esses requisitos só. Sim. Então, você tendo condições, a gente fala da idade, mas tem a parte médica, né? Você é avaliado, são 3 fases a habilitação. Você faz um exame médico e psicotécnico, que vão ver a tua questão se você tem condições físicas e condições mentais de dirigir. Né? Então, você tem que estar... Tem umas pessoas que passam no psicotécnico que não tem. Eles ficam zoando com o amigo. Entendi. Mas aí você é avaliado nessa parte médica, depois você faz um curso de legislação de 45 horas aulas. Tem tudo. Tem apostila, tem os simulados, onde você vai aprender as regras de trânsito. Aí, o que é legal hoje? Antes era tudo presencial, hoje a gente tem online. Então, a professora está lá na sala, mas o aluno pode acompanhar no celular. E realmente é aula de muita qualidade mesmo. E é um teste nacional ou um teste de cada autoescola tem? Como que é? Não, provas que faz? É tudo regulado em termos de legislação nacional, federal, né? Por exemplo, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, tem as regras e os estados cumprem aquelas regras. Então, a regra é a mesma para o Brasil inteiro. Então, ele vai fazer esse curso, desde aqui em São Paulo, Minas, qualquer local. Ele depois vai fazer o curso de 45 horas aulas, legislação, vai fazer a parte teórica, uma prova, que ele faz hoje aqui no UAI. O número de aulas teóricas aumentou também? Já teve várias mudanças, né? Hoje, antes nem tinha obrigatoriedade. Hoje ele tem que fazer 45 horas aula. Nossa, é muita hora, gente. Não, mas não é. Sabe por quê, Carol? Que não é.
porque você vai aprender, olha só que legal, você vai aprender todas as regras de trânsito. Tudo, parte de... Se mostrar o vídeo lá, do... Mas aulas, você fala da legislação. Agora, a aula prática... aí eu vou chegar na aula prática. Ele vai fazer legislação, ele vai aprender direção defensiva, ele vai aprender mecânica básica de veículo. Então, ó, se eu perguntar para vocês aqui, de quem que é a preferência aqui, da ambulância ou desse carrinho amarelo? Vocês sabem? Não sei, não. Não, nem ambulância. Mas aí eu vou ter que falar para vocês. Se essa ambulância aqui, né? mas se essa ambulância tiver em serviço, É dela. ligada e tal, ela vai ter prioridade para passar, nem fala preferência. Agora, se ela tiver aqui andando normal, levando o carro para garagem... É quem está à direita. Quem está à direita, ó. Então, quem está à direita daqui, o carrinho amarelo. Bom, então, só para você ver que a gente passa todo esse conteúdo para eles, a gente passa meio ambiente e a gente passa primeiros socorros, porque, ó, ninguém está livre, eu já peguei 2 vezes. Já presenciei 2 acidentes que eu fui o primeiro a atender a pessoa. Um na rodovia e o outro aqui em Pouso Alegre, perto do shopping lá, que o cara pegou um motociclista, eu estava no carro esperando para dar uma palestra, tive que sair, atender, fazer os primeiros socorros, chamar o SAMU. Então, a gente passa isso para o aluno. Né? Então, 45 horas é um bom conteúdo. E o básico de mecânica? E o básico de mecânica. Você vai aprender um pouquinho por que o carro anda, quando você acelera. Você não vai entrar no carro sem saber nada. Se trocar um pneu, você vai aprender. Né? Você vai aprender coisa mecânica básica mesmo, funcionamento. Depois que ele fez essa parte teórica, ele vai para as aulas práticas, que é a fase final, vai fazer no mínimo 20, que a gente vê hoje, quem está começando é muito pouco. Ele tem que treinar para ele pegar confiança. 20 é pouco mesmo. 20 é pouco. E aí ele vai fazer o exame. Então, basicamente, o processo é isso. Um exame médico psicotécnico, um curso teórico e um curso prático. Fique tranquilo que se você não passar no psicotécnico, você ainda é considerado normal. Segundo as más línguas. Explica pra gente o que você acha. Por que alguém não passa no psicotécnico? Psicotécnico tem dificuldade, é mais sim, a parte gente. cognitiva, né? Não, o psicotécnico ele vai avaliar realmente a tua coordenação motora, vai avaliar a tua parte... Gente, eu não fiz pré, eu entrei na escola no 1º ano, então essa parte de coordenação motora fina, eu não tenho. Porque você desenvolve quando você é criança, depois você não desenvolve mais não, depois você aprende a lidar com aquela sua dificuldade. Eu não tenho. E a parte de transtorno também, né, gente? Hoje você vai... Tem muita questão de transtorno, Sim. Lá o médico consegue avaliar isso se a pessoa está tomando um remédio controlado, se ela pode ter, por exemplo, epilepsia, é um problema. Nossa. A escrever com a mão esquerda, para mim, foi um desafio tremendo. Isso é muito difícil mesmo. Ainda de olhos vendados. Acabou o papel, quando ela abriu os meus autistas, o sobrenome estava na mesa, não tinha. Falei, isso aqui não vai dar certo. Mas aí eu fui aprovada, enfim. Sou normal. Bom, dirige bem, né, Carol? Eu dirijo bem. Você dirige porque a gente foi lá naquela sede e é um baita do morro. Como é que você consegue chegar lá? Você vai eu subo até o final, depois eu viro à direita. Tem uma ruazinha reta. Nossa, hora que eu morro bem... É uma parede aquilo lá. É uma parede, eu falei aqui, tem que... Mas eu dirijo bem, eu dirijo bem. Modéstia à parte, eu dirijo bem. A Grazi dirige melhor que eu. A Grazi dirige bem. Dirijo bem mesmo. Mas é tão bom, né? Quando eu falo... Mas a Grazi dirige bem de maneira... A Grazi é ousada. Ela é bem ousada no trânsito. Mas ela dirige muito bem. Não ousada mesmo. Gosta de acelerar? Ela é ousada. Eu nunca bati carro. Nunca bati. Eu bati uma vez em mim, mas eu não bati. Então, assim, o ousado está cauteloso. O ousado cauteloso. Mas eu dirijo bem, graças a Deus. E assim, as mulheres têm, estatisticamente, muito menos índice de acidente que o homem, porque o homem é muito mais imprudente. Então, a mulher é mais controlada. Mesmo que ela dirija rápido, acelere, ela tem mais noção de segurança. Sim. Alessandro, olha, falta 3 minutos só de novo o nosso tempo. Tá tão bacana a conversa. Olha, gente, eu agradeço demais a oportunidade de falar da empresa que vi nascer, de poder lembrar a história do meu pai, de você ter conhecido meu pai, né? Falou que dirigiu. Fico tão feliz quando eu estou na rua e alguém, aprendi com teu pai, eu gosto muito do seu pai. Eu falo assim, as pessoas, meu pai, né? Teve a fase dele doente, depois ele já está falecido, já tem 5 anos. Ainda tem lembrança e memórias boas. Então, ele deixou esse legado e a gente, como filho, fala assim, caramba, o seu Luiz fez um trabalho legal. Então, e é uma responsa continuada. É uma responsa. E eu fico muito, muito feliz de falar da empresa, de
a pessoa que está querendo tirar a habilitação, não tenha medo, vai lá que a gente vai dar todo o suporte. Se você, às vezes, teve uma frustração, eu tenho uma história de uma aluna que ela fez, há 30 anos atrás, reprovou umas 2, 3 vezes e sumiu da autoescola. E ela voltou agora, depois de 30 anos, e tirou a carteira. Ai, que bacana. E tem lá tudo registrado, e ela dando depoimento, ela já está com, acho que, 60 anos. Que legal. Falei, Alessandro, eu voltei agora, porque agora eu vou tirar. Então, a gente... o sonho do aluno tirar a carteira é o nosso sonho também de ajudar nesse processo. Bacana. Olha, é um prazer ter uma marca tão grandiosa, tão preciosa assim, como parceira nossa aqui. Pode ficar certo de que nós estamos muito felizes de ter você com a gente. Eu também agradeço, muito feliz mesmo. O nosso podcast, o nosso projeto, né? Hoje ele não é só um podcast, é um programa de TV também, que tem alcançado uma audiência que a gente nem esperava, assim. Que bom, mas vocês estão de parabéns, gente. Porque legal mesmo. Propósito, mas é exatamente isso. Propósito, é bater uma conversa. A gente tem uma missão, uma visão daquilo que a gente traçou alcançar, né? O propósito mesmo do projeto muito claro. E isso fez com que o projeto não tem nem um ano ainda e tomasse a proporção que tomou e tivesse do nosso lado parceiros como você, como a CIS, como a CH, que são empresas que estão aí no mercado também sendo muito útil na vida da população, prestando um serviço, fazendo a diferença por onde passa. Muito obrigada, gratidão mesmo. Muito obrigada. Gratidão também, obrigado, parabéns pelo programa. E se você também quer ter a sua marca junto com a gente, entre em contato com a gente, venha ser um patrocinador, um parceiro nosso. Muito obrigada e até semana que vem. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino